Olá, tudo bem? É bom te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu sou Evandro, pastor, e eu quero falar com você um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A nossa ideia aqui nesse quadro é bater um papo a respeito da palavra, é prosear, de maneira leve, de maneira sucinta, em que você fique à vontade para nós conversarmos a respeito de assuntos do dia a dia, que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos guia. E o assunto de hoje, que eu quero tratar com você, está lá no texto de Provérbios. Provérbios, no capítulo 15. O versículo específico é o versículo 17, que diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. No primeiro momento, quando nós lemos esse texto, se nós não pararmos para observar, se a gente não for criterioso, vamos ter a impressão de que o texto está falando a respeito de comida ou de bebida. A gente vai ter a impressão de que o texto nos fala para a gente escolher um pedaço de cenoura ou trocá-lo por um bife ancho, né? Ou até mesmo, quem sabe, né? Escolher uma berinjela ao invés de um carré de cordeiro. Mas na verdade não é sobre comida, não é sobre comida e também não é sobre bebida que o texto está nos ensinando. O texto aqui ele fala de algo muito mais profundo, fala sobre escolhas. Sim, sobre escolhas. É o meio em que nós estamos introduzidos, as nossas relações, os nossos vínculos. Não é o que se come, é com quem se come. Não é o que se come, é a maneira como se come. O que o texto nos orienta, e esse texto do capítulo 15, ele é um texto que ele nos traz contradições sobre agir com calmaria quando alguém é agressivo, é ter paz quando alguém tem ódio, é ter tranquilidade quando alguém está inquieto. E esse versículo especificamente, ele nos traz uma reflexão sobre do que adianta de verdade, né? Do que adianta de verdade eu ter uma mesa farta, com carnes gordas, com todo tipo de provisão, ou tudo aquilo que eu peço e que preciso, eu tenho à minha disposição. Fisicamente falando sobre coisas, sobre objetos, falando sobre coisas que o recurso pode comprar. Mas na verdade, no entorno, é um entorno desgastante. O ambiente é um ambiente desgastante, onde há muita disputa, onde há ódio, onde é o tempo todo um desgaste emocional excessivo e desnecessário. O texto nos leva a nos perguntarmos sobre o que de fato vale a pena, o que de fato realmente é bom para nós. Num ambiente como esse, num ambiente insalubre como esse, as carnes gordas elas perdem o seu valor, elas perdem o seu sabor, elas perdem o seu preço. E é nisso que o escritor nos leva a refletir. Ele nos diz, se é para ter um ambiente como esse, o melhor é comer hortaliças. O melhor é ter um prato onde, ainda que não pareça sofisticado, ainda que não pareça ter tanto valor agregado, ou um prato que não parece ser gourmetizado, mas muito mais vale a simplicidade em um ambiente de paz, a simplicidade onde há ação de graça, a simplicidade onde há louvor, onde há unidade, onde há comunhão, onde há comunicação. É claro que na família, no dia a dia, problemas existem e até podem haver discussões pontuais, mas discussões para se chegar em algum lugar, para se corrigir um problema que surgiu. Porém, cada uma desses problemas, cada uma dessas comunicações, cada um desses diálogos, eles nos devem fazer avançar e não ficarem empatados, competindo, duelando no mesmo lugar. E é isso que o escritor nos chama. E essa é a minha pergunta para você hoje. O que você prefere? O que você tem escolhido? Berinjela ou carré de cordeiro? O que para você tem tido mais valor? O que para você de fato tem mais valor para a vida? Que princípios têm ocupado o teu coração e a tua mente?
Que valores têm te feito caminhar? Com base no quê? A partir do quê? A troco de quê? São perguntas que eu não posso responder para você, mas você deve ser honesto contigo mesmo. Você deve ser realista consigo mesmo, ao ponto de, depois de ouvir essas perguntas, responder para você aí, de porta fechada, no teu quarto, só para você mesmo. Responder para você essas questões. Onde está o meu coração? Que brigas eu tenho comprado? Que discussões eu tenho entrado? Quais são os objetos dessas discussões? O que tem me levado a isso? Será que de fato vale a pena? Será que de fato eu preciso? Será que tudo o que você está precisando nesse momento é sentar para comer uma boa salada, mas com tranquilidade? E você tem se desgastado tanto para comer uma carne cheia da gordura do ódio, da competição e das rixas? Não sei até onde vale a pena. E talvez você também tenha que se perguntar até onde vale a pena. Veja o que diz em Romanos, no capítulo 12 e verso 18. Eu quero ler com você. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Há situações em que não depende de você de fato. Há situações que elas fogem do teu controle. E você, ainda que se esforce, elas parecem perdurar. Mas por outro lado, a grande maioria das situações, a nossa postura, o nosso posicionamento e as nossas escolhas, elas podem promover a paz. Voltamos ao texto de Provérbios, onde ele nos faz refletir sobre a nossa relevância para as nossas relações, a nossa relevância para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, sejam eles profissionais ou de amigos, ou aqui no nosso caso, um vínculo com a igreja, com o irmão, com o vizinho. Qual a relevância dos nossos relacionamentos? O quanto eu tenho sido relevante para os relacionamentos que eu estou introduzindo? E quanto os meus relacionamentos têm sido relevantes para a minha vida? Eles têm me engordurado ou têm me feito fazer uma dieta? Eles têm me sobrecarregado ou eles têm preservado a minha saúde? São coisas que nós temos que nos perguntar. Veja o que diz Salmos no capítulo 34. Salmo de número 34. E o verso é o verso 14. Eu quero abrir para poder ler com você. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 34 e verso 14 diz assim: Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Há uma versão bíblica que fala, procura a paz e persevera nela. E aí uma outra versão que ainda diz, procure a paz e segue-a. Ou seja, a paz não é algo apenas para ser esperado. Olha, como eu gostaria de que a minha casa estivesse tudo em paz. Como eu gostaria que na minha vida tudo estivesse em paz, não houvesse problema, não houvessem preocupações ou desafios. A instrução bíblica é que a paz, ela pode ser alcançada. A paz, ela pode ser conquistada. Não queira ser um alvo da paz, mas seja um perseguidor da paz. Assim como a palavra de Deus diz que as suas bênçãos nos perseguem, ela também nos orienta. Persiga a paz. Tem situações que para serem promovidas em nossas vidas é necessário algum esforço, é necessário alguma dedicação. E esse é o caso da paz. Busque a paz com todos, no que depender de você. Busque a paz e a siga. Busque a paz e a persiga com perseverança. E para a gente encerrar esse momento, eu te faço novamente uma pergunta. O que você prefere? Berinjelas ou carré de cordeiro? Deus te abençoe. Espero que essa reflexão alcance o teu coração. Espero que você faça escolhas saudáveis para a tua vida. Escolhas que te promovam, que te levem para frente,
que guarde a tua saúde, não só física, mas também emocional. Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro. E se essa nossa prosa, essa nossa conversa fez sentido, foi legal para você, então já compartilha com um colega, com um amigo, com um ente querido, tá bom? E não deixe de curtir. Nos vemos em breve.